que é que não discute os professores? Ou seja, a reforma é para penalizar os pobres. Da nossa parte, a resistência, debater com a sociedade, ruas, mobilização social e articulação da oposição conjuntamente aqui na casa para derrotarmos essas reformas. O governo todo como está, sem centro político, sem liderança e sem comando na Câmara, é um passo para nós derrotarmos essa perversa reforma da Previdência. Vocês têm alguma proposta alternativa para enfrentar? Tem alguma proposta, alguma negociação de idade, alguma coisa? Veja bem, fica até difícil você discutir alternativa, porque a proposta é tão ruim que o princípio dela está equivocado. Segundo, com quem conversar? O governo não tem diálogo aqui dentro. O governo foi derrotado ontem. Aqui está igual aquela história do Nordeste. É o samba do crioulo doido. Não tem centro, você não tem com quem dialogar. De qualquer forma, a morte... Os governadores, inclusive do PT, os governadores, inclusive do PT, estão conversando. Os governadores... Que medida vocês vão dar respaldo aos governadores? Nós estamos dialogando com os quatro, no caso do PT, com os quatro governadores do PT. Nós conversamos ontem à noite, já conversamos hoje. É claro que quem governa os estados, eles sabem das dificuldades e como eles têm que fazer na Previdência Estadual, né? Tem que fazer. Mas isso não impede uma ação da bancada do PT. Caminhar no fio da navalha, mas preservar aquilo que é mais sagrado para nós todos que estamos aqui. O PCdoB, o PT, o PDT, o PSB, o PSOL, enfim, todos que estão aqui, para que a gente possa proteger a sociedade desta reforma. Isso é o princípio básico. Zé, o que você, mais a Jandira colocou aí, nós estamos a caminho da miséria, da fome e da desgraça, então da pobre. É isso? Bom, nós estamos à beira de uma falência completa desse modelo que ele quer implantar aqui. Evidentemente, nós vamos debater com a sociedade, caberá aos deputados. E eu alerto, hein, tem a maldição de 2018. Os que vão, aliás, o secretário nacional que está conduzindo a reforma foi o mesmo relator da reforma trabalhista que foi penalizado pelo eleitorado do Rio Grande do Norte. Portanto, a maldição de 2018 também está presente aqui na Câmara. Portanto, eu acho que nós vamos ter muito trabalho, muita articulação e muita sintonia com as ruas e com o parlamento. Deputado André Figueiredo, agora líder do PDT. Boa tarde. Bem, gente, na análise que nós do PDT fizemos, uma análise evidentemente ainda superficial, nós primeiro podemos constatar, assim como todos os atos do governo Bolsonaro até aqui, a proposta de reforma é extremamente confusa. O texto não está lúcido para que nós possamos nos ater a dizer, olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. No geral, está muito ruim. A gente não tem a menor condição de admitir, primeiro, que a Previdência seja desconstitucionalizada, que todas as mudanças futuras no regime de Previdência possam ser feitas por lei complementar. Isso é fatal para a população mais carente, porque nós estamos aí, nós conseguimos barrar a reforma do Temer, porque mesmo perdendo na comissão especial, nós conseguimos evitar que o governo levasse a plenário e, consequentemente, tivesse os 3/5. Eles estão querendo fazer por lei complementar e essa PEC vem nesse sentido, né, de fazer com que todas as futuras modificações possam ser feitas apenas com maioria absoluta. Nós não podemos aceitar essa preliminar. Segundo, o regime de capitalização tão alardeado, né, que seria um regime adequado para faixas salariais mais elevadas, em nenhum momento é dito que haverá contribuição patronal, ou seja, não tem condições do trabalhador, apenas com a sua contribuição, ter uma renda significativa. Nós fizemos um estudo, ainda sob a égide da proposta anterior, onde previa-se que um trabalhador poderia contribuir com 8,5% e o patrão, o seu empregador, 8,5%, se ele conseguisse contribuir durante 40 anos, ele só teria direito a 6,8 anos de vida de aposentado. A fruição dele seria 6,8 anos, ou seja, contribuiu por 40, 8,5 do trabalhador, 8,5 do empregador. Se o empregador não contribui com
pagando nada, certamente o valor será muito menor. Então nós temos que primeiro nos ater a isso, definir até que limite será o regime de repartição. Nós não podemos admitir que sejam menos de 5 salários mínimos. Tem que ser garantida essa linha de corte no mínimo. Segundo, BPC, benefício de prestação continuada. É uma perversidade com as pessoas idosas que não tiveram condições de contribuir para a Previdência, fazer com que até os 70 anos, a partir dos 60, ele receber R$400, menos da metade de um salário mínimo. Só teria direito a um salário mínimo a partir dos 70, isso acumulado se ele não tiver nenhum imóvel, a família dele não tiver nenhum imóvel até acima de R$98 mil, quer dizer, não pode ter casa para morar. Então, existe uma previsão de nós termos aí uma legião de idosos realmente sem direito a nenhuma garantia do Estado em termos de aposentadoria. O regime de pensão, há uma linha perversa de cortes que vai fazer com que a renda, principalmente das mulheres, uma vez que a mortalidade masculina é muito maior do que a feminina nas idades mais avançadas, vai fazer uma linha de corte muito perversa, e os estudos indicam que a linha de corte ideal seria em torno de 30%. Chega a 60% essa linha de corte para as pensionistas, as cônjuges sobreviventes, no caso. Então, nós temos que falar claramente que, primeiro, dizer que a idade mínima de mulheres é 62 anos e a de homem é 65 é falaciosa. Isso é a garantia de acessibilidade. Ou seja, a partir de 62, as mulheres podem requerer aposentadoria. Mas se não tiver 40 anos de contribuição, ela vai ter um fator que incide, consequentemente reduzindo o somatório, certo? Reduzindo o somatório do que ela poderia receber. No caso, o regime hoje prevê que seria 100% dos 80% maiores salários. O trabalhador, quando entra no mercado de trabalho, ele começa recebendo muito pouco. E às vezes, quando vai até, mas no final da sua vida útil, se for do regime geral, ou seja, da iniciativa privada, também recebe menos do que naquela faixa, entre 30 e 50 anos de idade. Antes, ele pegava 80% dos maiores salários e pegava essa média. Agora não. Se ele começar a trabalhar com 16 anos e for até 65, é 100% disso. É um redutor médio de 20%. Então, é uma reforma que nós precisamos realmente nos ater a discutir. Temos preliminares seríssimas em relação a isso, e vamos usar a comissão especial para ouvirmos as pessoas que efetivamente conhecem da matéria, mobilizarmos as ruas, os movimentos sociais, para evitarmos que esse mal tão grande aconteça no nosso país. Não somos contra a discutir uma reforma da Previdência, mas no modelo que está, nós não podemos de forma alguma aceitar o que foi proposto pelo governo Bolsonaro. A idade em si dá para aceitar, 65, 62, a idade? Quanto à idade, nós não temos problema ser 65, 62. Só que isso aí é uma idade de acessibilidade. Esse é o grande problema, porque você com 65, 62, você apenas vai pedir o direito à aposentadoria dentro de determinadas categorias, porque você tem que ter no mínimo 40 anos de contribuição. Então, você exigir que isso seja aceito sem uma regra de transição clara, não essa falaciosa que está aí, porque você tem uma regra de transição onde você precisa comprovar que tem 40 anos de contribuição, não é regra de transição, né? Porque você vai ter um redutor em cima disso. É por isso que nós não temos problema em relação à idade mínima, mas essa idade mínima é apenas de acessibilidade. Você poder requerer aposentadoria, mas com redutor, às vezes, muito significativo em cima do seu salário atual. Outra coisa, é importante que fique claro que nós não somos contra uma reforma da Previdência. Achamos importante e relevante discuti-la, debatê-la e implementá-la. Só que nos moldes que está aqui, não podemos aceitar. Essa reforma é muito pior do que a reforma que o Temer apresentou. Inclusive, eu não sei o que a população brasileira fez de mal ao presidente Jair Bolsonaro para ele mandar esse projeto aqui. O que as mulheres fizeram para elas serem tão maltratadas dentro desse projeto. Os jovens e principalmente os professores que vão passar a contribuir muito mais, vão passar a ter uma idade estabelecida e principalmente vão ter que passar mais tempo em sala de aula nessas condições que temos as salas de aulas hoje aqui no Brasil. Portanto, precisamos discutir com profundidade, a oposição vai estar vigilante dentro desses projetos para a gente evitar que mais retrocessos venham.
Muito obrigado. Deixa eu só acrescentar uma coisa que acho que é interessante. Vocês todos da imprensa aqui conviveram por 26 anos com o presidente Bolsonaro aqui nessa casa. E ele era enfático nas reformas da Previdência, colocar a sua contrariedade. Inclusive, na última, ele disse que era uma pouca vergonha a idade de 65 anos para o homem se aposentar. Pois ele assumiu a presidência com esse discurso para fora. E agora que veio para dentro do Palácio, ele não só assume esse discurso do qual ele abominava, dos 65 anos, como amplia para 40 anos o tempo de contribuição, atinge as pessoas com deficiência, o idoso pobre só vai se aposentar aos 70 anos, as mulheres são equiparadas aos homens, recebem um castigo especial, os professores, as professoras, ou seja, tudo aquilo que ele disse na campanha política, tudo que ele disse aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, podem apagar. Esqueçam, porque isso não vale mais. O Bolsonaro que estava aqui não é o Bolsonaro que está no poder. Aquele que discursava aqui não é o que apresentou o projeto. Mas nós continuamos o mesmo e vamos continuar combatendo esses desmandos que nessa reforma da Previdência tira dos pobres, tira dos miseráveis, da viúva, do viúvo, do idoso pobre, da pessoa com deficiência, da mulher agricultora, que vai aumentar em 5 anos o tempo de contribuição. Nós não vamos concordar e vamos fazer a trincheira aqui na Câmara combatendo esse projeto. Muito obrigado. Gente, a última é a deputada Alice, depois a gente fecha. Primeiro, para contraditar o discurso dos privilégios, porque inclusive a peça de mídia é uma peça que a reforma vem para contrariar privilégios. E a reforma não trata da aposentadoria dos militares, não trata do judiciário e, portanto, segmenta aquelas carreiras mais proletarizadas do setor público e o regime geral da Previdência, que nós sabemos que é o mais sacrificado e é o que tem o teto mais baixo. Portanto, começa com uma mentira e o que começa com a mentira não tem perspectiva de prosperar. A frente prática de centro-esquerda, que derrotou o governo ontem, na tentativa de ampliar o número de processos e informações, como secretas, ultra-secretas ou sigilosas, poderá se repetir da votação da reforma da Previdência. É nisso que vamos apostar para derrotar essa proposta que penaliza as mulheres, os mais pobres, os servidores públicos mais pobres e o regime geral, que é a grande massa de brasileiros que estará, inclusive, com muita dificuldade em aposentar-se. Portanto, como a mentira tem pernas curtas, a reforma da Previdência é uma mentira estrutural para capitalizá-la, para entregá-la aos bancos, e nós vamos combatê-la com toda a energia e com a profundidade necessária dos argumentos. Gente, só para fechar aqui, dar um dado para vocês sobre os governadores. A reforma de 2003, que fez a reforma dos servidores públicos, essa reforma já igualou os regimes dos servidores públicos com o regime geral. Servidores públicos, a partir da criação do fundo complementar, já contribuem no teto e tem o seu fundo complementar. Ali, todos os governadores foram autorizados a fazer o mesmo. Porque as suas regimes próprios de previdência também poderão ser até o teto, criando os fundos estaduais. Nesta reforma, eles invadem o Pacto Federativo e trazem os servidores estaduais, as aposentadorias, os regimes estaduais, para as regras federais. Ou seja, há uma invasão de cláusula pétrea. Eles tiram a competência dos estados para legislar sobre o servidor público. Então isso vai dar um confronto aí que nós ainda vamos ver como vai se desenrolar. De qualquer maneira, os governadores já podiam ter feito seus fundos e já podiam ter levado as suas aposentadorias para o teto também. De qualquer maneira, a liderança da minoria vai tratar com os governadores. Nós vamos buscar reunião com os governadores para ouvi-los também, para a gente poder fazer um trabalho coletivo junto aos governos de estado. O importante é que agora a gente vai tratar detalhadamente desse processo e vocês têm que ter claro o seguinte: a Previdência, a Seguridade está sendo desconstitucionalizada, eles estão jogando uma lei complementar que precisa de quórum menor, eles estão atingindo os mais pobres, não estão enfrentando
aumentando a sonegação e estão favorecendo os bancos. Essa é a essência da reforma e isso é muito grave. E os chamados privilegiados, mesmo com especificidade, não estão dentro da reforma. Então não há veracidade nas informações, não há equilíbrio, não há justeza e nós vamos enfrentar isso aqui dentro, tentando ampliar o escopo do nosso trabalho. A oposição, digo, a esquerda junta, mas nós vamos ampliar porque a esquerda aqui não tem votos necessários. Então nós vamos trabalhar amplamente dentro do Congresso e muito articulados com a sociedade lá de fora. A liderança da minoria vai trabalhar por esse polo de resistência e nós já estamos trabalhando para essa articulação ser a mais ampla possível dentro do Congresso Nacional. Sim. Valendo 8 pontos. David Brasil, Gominho, Pablo Vittar. Quem sabe no auditório ganha 50. Fala, meu bem. Homossexual. Hã? Homossexual. Não, não é nada disso. Outra. Gay. Hã? Gay. Gay? Não, não é isso não. Vai, outra. Outra. Bicha. Hã? Bicha. Acertou, bicha.